as suas duas mulheres. E tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeirão, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Até aqui. Amém. Muito obrigado, irmã Esmeralda. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa que entende, que compreende sobre essa história de Jacó lutando com esse ser aqui, descrito como um anjo? Alguém gostaria de comentar alguma experiência, alguma compreensão, o que entende dessa lição? É dada a oportunidade para vocês. Samuel tem algo a dizer? Aquele que escolheu? Uma parte aqui, né, nessa leitura que ela me chama muita atenção todas as vezes que eu leio ela, né, e ouço, é na parte da persistência, né, na persistência aqui de Jacó. Você vê que, se for olhar mesmo nos olhos carnais, ele estava desfavorecido, né, mas ele insistiu em receber aquela benção, e ele insistiu até conseguir, né. Então, assim como está descrito na palavra, né? Aquele que perseverar até o fim, né? É aquele que vai ser salvo. Então, é necessário ter essa persistência. Então, é algo que me chama muita atenção, essa parte da persistência dele. É só essa parte que eu queria frisar mesmo. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, é muito legal a gente entender o contexto dessa história. Jacó, ele, como a maioria de vocês já deve conhecer a história dele, né? Outros ainda é a primeira vez que talvez esteja ouvindo. Jacó, ele era filho de Isaac, né? Que era neto de Abraão, e Abraão tinha recebido uma promessa de Deus de que a sua família ia ser muito populosa, muitos descendentes, ia ser mais populosa, mais numerosa que as estrelas do céu. Só que mais especial do que essa promessa tinha sido a promessa de que da descendência de Abraão ia vir o Redentor, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que ia resgatar a humanidade, né, que estava presa pelo pecado. Então havia uma expectativa muito grande, né, de quem, poxa, todo mundo que era descendente de Abraão ficava, gente, será que vai sair por mim? Vai ser de mim, o meu filho, o meu descendente que vai ser o Messias, né? Então ficava toda aquela questão. E sabia-se também que junto com essa importância da descendência vinha a questão das bênçãos de Deus sobre essa descendência, né? Então é uma coisa muito desejada. E Jacó, ele, ele era o filho mais novo de dois gêmeos, né? E ele nasceu em segundo lugar e
toda aquela pomposidade, aquela honra, ela estava prometida para Esaú. E ele já nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, né, segurando. Então, por conta disso, né, ele recebeu esse nome. E o nome dele também significava, Yaakov, significava enganador, né, enganador, aquele que pega o outro pelo calcanhar, o enganador. Porque a gente sabe da história de como que ele se fingiu ser Esaú para conseguir a bênção do pai, né? E a última vez que o seu nome tinha sido perguntado assim, qual é seu nome? Qual é seu nome? Foi dentro da tenda, quando Isaac, cego, não sabia qual dos filhos estava ali dando aquele prato de guisado, e ele falou, meu nome é Esaú, enganando o próprio pai para conseguir a bênção. E esse pecado, né, essa mentira de Jacó, ela pesava muito na cabeça dele, porque ele tinha que se fingir de ser alguém que ele não era para poder galgar uma posição. E por conta disso ele teve que fugir, por conta disso ele tinha medo do irmão dele, que com razão estava completamente raivoso, né? E ele foge dali de onde Deus tinha prometido a terra de Canaã e volta para a terra de Padã Arã, fugido do irmão, né, para ele estabelecer sua família. E lá sofre um monte de humilhação, que vocês conhecem a história de Labão e passa por um monte de coisa. E nesse contexto, nesse momento, ele está retornando com a sua família para a terra de Canaã. E ele está morrendo de medo porque o irmão dele provavelmente vai matar ele. E eu não sei, eu não sei se alguém aqui já passou, alguém aqui já foi jurado de morte por alguém? Eu acho que é difícil, mas alguém aqui já foi prometido, já falaram que ia te matar, ou alguém já passou por uma situação em que a sua vida estava em risco, um assalto, alguma coisa do tipo? Se sim, levanta sua mão, só para eu saber. Se alguém já passou, olha, uma situação de risco, né, que imagina a angústia. Irmã Fabiana, você quer citar essa situação? Irmão Tobias, você quer citar essa situação que vocês, irmão David Florencio, vocês gostariam de citar? Se vocês querem citar, levanta a mão para eu saber como foi essa situação que vocês passaram. Irmã Fabiana, conta pra gente, como é que foi a situação? Foi muitos anos atrás. Eu me lembro que eu estava saindo do meu trabalho e eu estava indo para casa na moto, e aí 2 rapazes numa outra moto abordaram, né? Me abordaram ali para parar a moto para entregar, e o carona, né? O rapaz que estava na carona já desceu da moto com a arma já apontando para minha cabeça, e naquele momento, assim, nossa, é cruel. Você fala assim, acabou, né? Acabou tudo. Eu só pedi. A única coisa que eu me lembro, eu falei, meu Deus, e agora, né? E a gente não é assim algo tão repentino que você não sabe o que você pensa, o que você vai fazer. Você fica de fato sem ação. E aí eu só me lembro que eu falei, eu só pensei, meu Deus, né? E aí foi onde tive que descer da moto e deixar. E aí eu me lembro que eu saí correndo na rodovia pedindo pelo socorro, pelo amor de Deus, né? Com medo, porque os rapazes falavam assim: corre e não olha para trás, porque se você olhar para trás, a gente mata você. E assim, foi um momento muito marcante para mim, e assim, você vê que a vida pode ser tirada assim de uma forma tão repentina e por um triz assim. Mas graças a Deus, né? Deus me livrou ali daquela situação, e a moto foi reavida assim de forma praticamente instantânea, né? Mas é uma sensação muito ruim. Amém. Mais alguém gostaria de narrar essa situação de medo e de risco de vida iminente? Certo. Então, a irmã Fabiana narrou essa situação para a gente. Ela deve imaginar o quanto é angustiante e o medo que você deve sentir de ter a sua vida colocada em risco. E esse sentimento é o sentimento que Jacó estava tendo nesse momento. A qualquer momento, o irmão dele podia matar ele. Ele estava com muito medo, muito angustiado. A angústia dele era tão grande que o nome angústia de Jacó desse momento, ele é usado para marcar, para caracterizar a angústia que o povo de Deus vai passar nos últimos dias,
quando todo mundo estiver voltado a sua atenção contra nós para nos destruir. Então, esse períodozinho no final vai ser chamado da angústia de Jacó. É uma angústia o qual nunca houve. E a gente só vai ser livrado dessa angústia, desse medo, por Cristo, né? Cristo que vai ser o nosso Redentor. E esse medo que Jacó estava sentindo, quando ele viu um ser, né, com a aparência de um homem, de um varão, que ele não conhecia, de repente, ali onde ele estava, podia ser ou Esaú, ou podia ser alguém mandado por Esaú para matar ele. E ele não sabia, ele estava naquela angústia tão grande que ele começou a lutar com aquele ser, né? E começou a lutar mesmo, caiu na porrada com aquele ser, né? E só que aí ele percebeu que aquele ser não era um ser qualquer. Aquele ser se tratava do próprio Deus. E se tratando do próprio Deus encarnado ali, se manifestando na figura de um varão, ele pediu para que Deus o abençoasse. E não queria que ele saísse dali enquanto ele não recebesse a sua bênção. Nós sabemos, né, tudo leva a crer que aquele ser que estava nesse momento, ele era o próprio Cristo. Quando ele sai dali e Jacó batiza o nome daquele lugar de Peniel, a face de Deus, eu vi a face de Deus e não fui consumido, acredita-se que é Cristo, principalmente pelo fato de que ele é o anjo do Senhor em alguns momentos, né? Em alguns momentos é o anjo Gabriel, mas ali trata-se de Cristo, e é o que muitos acreditam, né? A gente não pode bater certeza, mas ali, e a face de Deus por qual sentido, né? Porque Deus Pai se revelou ao mundo através de Jesus Cristo. Cristo é a manifestação visível que nós temos, visível e palpável do nosso Deus Pai Criador, né? Jesus. E ali ele, então, começa uma luta com o próprio Deus, com o próprio Cristo, pela sua bênção, né? E até que ele toca, né, faz aquela lesão na coxa de Jacó, que a partir dele ele começa a mancar pro resto da vida. Mas aí uma situação interessante acontece ali. Cristo pergunta para ele, qual é seu nome? E parece uma pergunta besta, gente, mas sempre que Jesus faz uma pergunta na Bíblia, você pode ver que tem alguma coisa por trás. Quando Jesus pergunta para ele qual é o seu nome, fazendo ele lembrar daquele momento lá atrás onde ele enganou o pai dele. Daquela pergunta que o pai deles falou assim, qual é o seu nome? E ele falou, meu nome é Esaú, fingindo ser alguém que ele não era. Quando Jesus fala, qual é o seu nome? Ele toca na ferida do coração de Jacó, falando assim, pare de viver uma vida que você fingida, querendo ser alguém que você não é. Para de viver numa mentira, para de ser Jacó, o enganador, como significa o seu nome. E ele responde, meu nome é Jacó. Responde a verdade dessa vez. Então, Deus percebendo e fazendo ele pensar em quem ele é de verdade, ele fala, a partir de hoje você já não vai ser mais Jacó. A partir de hoje você não vai ser enganador. Quando Deus troca o nome de algum personagem, não é à toa. Ele quer passar uma mensagem. Então, fala, a partir de hoje seu nome não vai ser Jacó, enganador. A partir de hoje seu nome vai ser Israel. A tradição de Israel tem duas possibilidades, né? Duas vertentes. Israel, o príncipe do Senhor, e a partir dali Jacó ele vai ser o príncipe do povo de Deus, aquele de onde vai surgir as 12 tribos de Israel, né? Que é o povo de Deus, mas também Israel significa aquele que lutou com Deus, né? Aquele que luta com Deus, e não simplesmente luta contra Deus, como foi nessa batalha que ele lutou contra Deus, né? Contra Cristo, mas aquele que luta lado a lado com Deus, que está nessa luta junto com Deus. Então, ali Cristo abençoa Jacó, muda o nome dele e o livra daquela angústia, né? Dá o conforto do coração dele. E acho que a mensagem que uma das mensagens, né, várias mensagens que a gente aprende aqui é que Cristo sabe exatamente aquilo que é a ferida do nosso coração, aquilo que nos faz mal, algo que aconteceu lá atrás e que traz uma série de consequências para nós. Muitas vezes nós temos problemas que aconteceram lá atrás e que se a gente não mudar de vida,
se a gente não limpar isso, se a gente não resolver esse problema, a gente vai ter uma série de problemas ao longo da nossa vida. Às vezes nós queremos viver uma vida que não é a vida planejada para nós vivermos. A gente tenta viver a vida dos outros. Às vezes nós passamos por situações de angústias, em situações que nós mesmos nos colocamos, mas é somente Deus que vai ter o poder de nos livrar. E o importante é isso, que Deus quer mudar a nossa história. Fazer a gente nos livrar disso e reescrever coisas ainda mais incríveis para a gente viver. E Jacó ali começa uma vida sendo não mais o enganador, mas sendo o príncipe de Deus, sendo alguém que luta com Deus. Amém? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, irmão Tobias? Não, é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bela a lição. Você explicou muito bem. Explicou até coisa que eu nem pensei que caberia nessa história. Você foi muito amplo. Graças a Deus por isso. Então é isso. Não existir, né? Parece até que ele tava com Deus, mas tá e a luta de Deus, Deus, vitória. O objetivo dele era vencer, né? E nossa, né? Isso que Deus perdoa a ele e vem perdoar ele, nem perdoa cada um de nós. Nossa, dificuldade, né? Nosso viver, né? De errante também nessa vida, que possamos ser vencedores em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito bem. Então vamos orar. Alguém está com desejo de fazer a oração hoje? Irmão Demetrios, você consegue orar para a gente? Amém, consigo sim. Vou deixar. Peraí. Oremos. Amado, maravilhoso Pai, Deus de amor, de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ao findar deste dia, começando outro, te agradecendo, Senhor, por ter nos sustentado, por ter sido um dia maravilhoso a todos nós, um dia de bênção, um dia de proteção, onde nada de mal nos aconteceu, onde o Senhor sempre nos guiou e nos protegeu e não deixou que nada, que o inimigo não viesse botar empecilho em nossos caminhos. Te agradecemos, Senhor, por essa força que o Senhor nos dá diariamente. Peço também, meu Pai, que o Senhor possa derramar suas bênçãos cada dia mais no teu povo. Possa, Senhor, estar abençoando o culto que estamos aqui fazendo, para que sempre que forem feitos, Senhor, possa subir como um cheiro agradável a Ti, que tudo que for falado, que tudo for aqui se for falado, possa ser, Senhor, conforme a tua vontade, e que nós, o Senhor, possa estar abrindo as nossas mentes para que possamos aprender, e que cada dia mais, Senhor, nós possamos ter essa força de vontade de buscar a Ti, e que o espírito de desânimo não venha sobre nós, mas que a tua vontade, a tua força possa estar sobre a nossa vida, para cada dia mais buscarmos a tua palavra. Peço também que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, nossos erros, perdoar os nossos pecados. O Senhor possa ter misericórdia de nossas almas, nos dando força, Senhor, também, para que possamos vencer cada dia mais o maligno, meu Pai. As pedras de tropeço que Ele põe em nossa vida, porque sabemos que são as provas, são as tentações, e nós devemos desviar e ter a força de resistir. Peço que todos os planos dos jovens possam, Senhor, ser abençoado por Ti, que tudo possa estar conforme a Tua vontade e que possa estar, Senhor, sendo conforme o Teu propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nos abençoe, nos proteja, nos dê um resto de noite em paz, que o Senhor possa estar olhando por todos os jovens também da Tua casa, olhando pelo culto dos jovens que este sábado será feito, que possa ser um culto abençoado, que possamos trazer almas, que possamos aprender ali e que possa ser, Senhor, para a honra e glória, que o Senhor possa estar se agradando deste culto. Te agradeço por tudo, é só este peço. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Mãe Judite, pode fazer o corinho pra gente? Faço. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará sem seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém. Samuel, você consegue dar as bênçãos finais? Então vai lá. Ih, vai perder a chance, vai perder a vez. O microfone, não é a mãozinha não. Isso. Pronto. Que a graça, a paz, a comunhão dos seus santos anjos reine sobre todos nós, não só hoje, mas eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a foto antes de vocês fugirem. Lembrando que hoje temos estudo de Gênesis com o irmão Hélio Júnior às 8h30, viu, pessoal? Estão todos convidados a participar. Vamos lá. Ativem as vossas câmeras para foto. 5, 4, 3, 2, 1. Paz para todos vocês. Paz a todos. Paz. Deus abençoe todos. A internet caiu, mas deu certo, viu, gente?